Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o terceiro episódio do Invento CAIS de 2022, um podcast realizado pelo Projeto CAIS, idealizado pelo Centro Acadêmico do Curso de Medicina, o CalMed-JK, e também apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade mineira de Diamantina. Meu nome é Túlio Castro, sou graduando em Medicina pela UFVJM. E o meu é Henrique Neves, sou também estudante de Medicina da UFVJM. Hoje falaremos sobre o tema Como a educação é avaliada no Brasil. CAIS. Para quem quer nos seguir, queremos mais. É um tema muito polêmico, né? Eu já avisei que eu estou aqui fazendo uma síntese. Talvez tenha sido feito muito mais para hierarquizar os indivíduos. Nosso convidado de hoje é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, pedagogo pela Universidade Federal de São Carlos, mestre e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e tem seus estudos voltados para as avaliações educacionais. Hoje conversamos com Ocimar Munhoz Alavarce. Ocimar, é um prazer tê-lo aqui hoje em nosso podcast e acredito que trataremos de um tema muito relevante para os estudantes brasileiros, de forma geral. E nosso muito obrigado já desde o início aqui. Agradeço o agradecimento, mas do fundo agradeço ao povo de São Paulo que paga o meu salário. Eu sou um funcionário público que procuro atender quem me procura, podendo e esperando atender à altura. Refletindo um pouco sobre o contexto pedagógico brasileiro, torna-se evidente que aquilo que seria o atual conceito de avaliação educacional no país se deu de forma progressiva. Nesse movimento, marca-se que a partir da década de 1990, a gente pôde observar os ecos das experiências internacionais no tocante ao desenvolvimento das avaliações externas. Em um recente artigo publicado pelo senhor Ocimar, você cita que se o tema da avaliação escolar externa já estava presente nos umbrais da escolarização de massas, com vários indicadores, com as avaliações externas, a qualidade da educação passou a ser associada fortemente com seus resultados. Bom, diante de seu vasto estudo sobre a análise do processo ensino-aprendizagem no Brasil, quais que seriam os conceitos de avaliação interna e avaliação externa de aprendizagem? E ainda, a partir do seu ponto de vista desse processo progressivo que eu mencionei, qual que seria a importância da criação das avaliações externas para as políticas públicas educacionais no Brasil? Bom, evidentemente que essas perguntas, né, elas demandariam uma resposta muito mais desenvolvida, então o que eu farei aqui será uma síntese, né, de alguns aspectos que eu considero mais relevantes. E inclusive tentando atualizar do ponto de vista conceitual alguns desenvolvimentos, podemos dizer, teóricos, né, sobre essa temática. Tradicionalmente, passou-se a se chamar avaliação interna aquela avaliação conduzida pelo professor, pela professora, na sala de aula, tendo como uma das principais marcas a atribuição de uma nota ou de um conceito ao final do ano letivo. No caso das universidades, ao final, em geral, de um semestre letivo. E a expressão avaliação externa passou a ser empregada para designar um conjunto de iniciativas de governos com testagens em larga escala envolvendo muitos alunos. Então, a designação de externa era para indicar que o sujeito, quem estava conduzindo, estava fora da escola. Daí esta designação de externa. E a avaliação interna para designar aquele sujeito, aquele que estava conduzindo o processo, que estaria interno às escolas, mais ainda às salas de aula. No entanto, é preciso destacar que, na verdade, é o Estado que, quando estabelece o processo de escolarização em massa, que no fundo estabelece a necessidade da avaliação. É um tema muito polêmico, né? Eu já avisei que eu estou aqui fazendo uma síntese, né? Mas de toda maneira, essa avaliação que o Estado estabelece quase que junto com a criação das escolas, talvez tenha sido feito muito mais para hierarquizar os indivíduos
do que propriamente para avaliar as aprendizagens. Não estou dizendo com isso que as avaliações que, portanto, os professores passam a fazer, instituídos pelo Estado como avaliadores, não tenham relação com as aprendizagens dos seus estudantes. Ou, se vocês preferem, como se a hierarquização dos estudantes, nas notas dos professores ou dos conceitos, ou quaisquer que sejam as formas de fazer a síntese avaliativa, não tivessem relação com a aprendizagem. Mas era muito mais como uma maneira de hierarquizar os indivíduos. Ao mesmo tempo, essa avaliação realizada em sala de aula, a chamada avaliação interna, ela acabou sendo também estudada, especialmente por conta de uma sociologia da educação, notadamente a partir dos anos 50, 60, sendo uma avaliação que, no fundo, ela acabava reproduzindo uma hierarquização que se dava anterior à escola. Algo como, os indivíduos entram na escola hierarquizados por determinadas condições de vida. E, no fundo, essa hierarquização da escola apenas consagrava essa hierarquização. Não é que, ao final do processo, os alunos não tinham adquirido aprendizados, conhecimentos, mas a avaliação estaria muito mais a serviço dessa, insisto, hierarquização dos indivíduos. O que começa a acontecer, e aqui vamos situar o Brasil, especialmente a partir do final dos anos 80, é que o Estado passa como que diretamente a fazer a avaliação da aprendizagem do seu estudante. E ao fazê-lo, essa atividade passou a ser chamada de avaliação externa. Mas, na verdade, o que eu tenho começado a sistematizar é que, no fundo, já havia uma avaliação que o Estado tinha estabelecido. Ainda que, pela força do hábito, parecia que os professores eram plenos sujeitos desse processo. Não que não tivesse um grau de agência ou um grau de autonomia, mas tinham talvez a impressão, ou tenham talvez ainda, de que eles dominam completamente esse processo. Ora, com o advento dessas chamadas avaliações externas, o Estado assume um lugar privilegiado, mais diretamente avaliando as aprendizagens do seu estudante. Isso não necessariamente elimina as avaliações conduzidas pelos professores em sala de aula, mas cria um outro cenário. E como vocês já pontuaram, com o advento das avaliações externas, nós passamos a ter novos ingredientes no debate das políticas educacionais. Mas é preciso tomar cuidado para não confundir as políticas educacionais com as avaliações. Eu digo isso porque muitas vezes condena-se uma avaliação querendo condenar uma política. Vou explicar melhor. A disseminação das avaliações externas, como já apontado por vocês, passou a ter como uma das suas características que os resultados dessas avaliações externas, fruto das testagens em larga escala, fossem tomados, considerados como os grandes indicadores da qualidade do trabalho escolar. Como se os professores fossem os únicos responsáveis por esses resultados. Mas nessa cadeia de raciocínio, portanto, os resultados dessas avaliações externas, como se eles portassem toda a revelação da qualidade do trabalho escolar. E, mais ainda, refletindo quase que exclusivamente o trabalho dos professores. Então isso estabeleceu como que uma disputa entre aquela avaliação que os professores conduziam e essas avaliações externas. E isso começa a ter uma série de outras implicações, como, por exemplo, uma pressão para que os professores adotassem os elementos de referência dessas avaliações como os principais elementos curriculares, por exemplo. Ou os professores sentindo-se como que obrigados, por conta dessas pressões, a preparar os alunos para esses testes. Embora aqui também é preciso ponderar um aspecto que eu tenho ressaltado. Ainda que se possa questionar que os resultados das avaliações externas sejam os únicos indicadores da qualidade, porque isso seria um reducionismo do que é a qualidade do trabalho escolar, por outro lado, eu me inclino a não negar uma importância, ainda que atenuada, desses resultados. Mais ainda, quando nós consideramos, por exemplo, que muitas dessas avaliações externas, elas consideram os resultados de leitura e matemática,
eu não diria que isso é necessariamente uma redução do currículo da escola, mas que leitura e matemática são dois aspectos, duas competências, se vocês querem, extremamente importantes do trabalho escolar. Mas vejam vocês a complexidade aqui chegando. Então, por um lado, se isso teria sua relevância por ser resultados que indicam aspectos relevantes, ao mesmo tempo estão confundindo a importância desses resultados com as políticas que responsabilizam os professores. Então é como se nós estivéssemos estabelecendo um divórcio entre aquilo que provavelmente a maioria dos professores, especialmente na educação básica, compreendem com relação a essas avaliações externas, em alguns casos negando-as completamente, e de outro, alguns governos, como que acreditando que essas avaliações externas seriam as únicas portadoras dessa capacidade de revelar o trabalho da escola. Como sair disso? Uma expressão que eu tenho utilizado, que é de um autor israelense, Davi Nevô, é de que se há uma verdade, talvez ela não esteja nem na avaliação interna, nem na avaliação externa. Porque ambas dessas avaliações, né, têm características que apontam para potencialidades, mas também para limitações. Então, nós vivemos portanto, uma situação que exigiria tanto repensar as avaliações que são conduzidas em sala de aula, como também essas avaliações externas, né? Bom, então nós temos uma situação num quadro político em que a disseminação dessas avaliações, claro que com diferenças, se a gente olha o mundo entre os países e dentro dos países, entre os estados, e no caso do Brasil, né, entre os próprios municípios que também passaram a adotá-las, né, diferenças, né, mas de toda maneira um quadro onde a intensificação dessas avaliações, elas não podem se justificar como avaliações que indicariam toda a qualidade do trabalho escolar. Ao mesmo tempo, nós não poderíamos reagir a esse reducionismo considerando que aquilo que os professores, com todo o respeito que merecem, aquilo que os professores fazem em termos de avaliação no interior das salas de aula, também não tivessem limitações. Eu, pessoalmente, eu tenho uma posição de que o locus privilegiado da avaliação é a sala de aula. Mas ao defender isso, eu também defendo que olhar para essa avaliação que acontece no interior da sala de aula não deveria negar, abandonar esses resultados das chamadas avaliações externas, né, por conta de algumas limitações. E, muito rapidamente, eu já mencionei isso umas 2 ou 3 vezes nessa nossa conversa, quais são essas limitações que a avaliação interna tem? Muitas vezes, os professores acabam, em nome de avaliar o aprendizado dos seus alunos, considerar um conjunto de aspectos que não são propriamente relativos ao aprendizado, ainda que possam ter algumas relações. Então, por exemplo, é muito comum um professor, ao atribuir uma nota aos seus alunos, considerar o esforço, a dedicação, o caderno, realização de tarefas, participação. Isso é um equívoco. Eu não estou com isso negando, né, a importância, né, do envolvimento dos alunos, a participação, a realização das tarefas. Né? Mas isso não pode se confundir com o aprendizado que os alunos têm ou deveriam ter nas salas de aula. Né? Então veja, isso aqui é uma limitação das avaliações realizadas em sala de aula. Né? Então a gente tem, inclusive com projetos que eu tenho coordenado, né, estamos procurando desenvolver metodologias para que os professores não só percebam isso, não para tirar os professores da condição de avaliador. Quero reiterar aqui a minha posição. Não se trata de substituir os professores como avaliadores, trata-se de reconhecer a sala de aula, sobretudo, como locus privilegiado, mas reconhecer esses aspectos não significa, né, deixar passar problemas que aí são identificados. Então, portanto, é preciso que os professores não só percebam, como também procurem avançar, né, para que as avaliações da aprendizagem, expressas nas notas, conceitos, possam retratar e refletir mais diretamente as aprendizagens, inclusive para efeito de acompanhamento da escolarização
dos alunos. Bom, professor, a minha pergunta agora ela retoma uma palavra que o senhor usou bastante nessa última resposta, que é a hierarquização, né? Principalmente nas situações em que as avaliações externas tinham como objetivo principal hierarquizar os estudantes. A minha pergunta, então, é como que essa hierarquização reforça a ideia de meritocracia dentro do ambiente entre os estudantes, por exemplo? Então, um dos questionamentos às avaliações externas é que elas hierarquizam as escolas, né? Dizem alguns, eu não comungo dessa ideia, que a partir dos anos 90 apareceu um Estado avaliador. Não, porque o Estado ele é avaliador desde que estabeleceu a escola, que mudou a maneira como ele avalia. Ora, se as avaliações externas permitem uma hierarquização, essa hierarquização ela já era feita no interior das escolas. Aliás, é bom que se diga que mesmo na ausência das avaliações externas, nos bairros e nas cidades, o povo já fazia hierarquização de quais eram as melhores escolas e as piores. O problema dessa hierarquização, quando vista à luz da chamada meritocracia, é que nós, vivendo num país, né, talvez num mundo, né, de ideais liberais, né, que tem em comum dos seus traços o seguinte: a todos e todas serão dadas as oportunidades. Vão triunfar aqueles que mais se esforçaram, né, e que vão conquistar essas posições superiores por merecimento, da ideia de mérito. Né? A meritocracia, o governo do mérito, né? Um governo que vai premiar quem merece. Bom, eu não quero negar que a importância da dedicação pessoal, do esforço individual, não se trata disso, mas o problema é que isso esconde outros mecanismos que fazem com que alguns acabem triunfando e outros fracassando. E que, portanto, as posições que os indivíduos acabam ocupando, num dado momento, não dependam exclusivamente dos seus esforços. Não é que o esforço individual desapareça. Por exemplo, para que alguém possa dominar um determinado conteúdo, também tem que se esforçar, tem que estudar. Não se inventou nenhum bálsamo benigno, uma draga tal que possa, né, nos trazer conhecimento. Não. Também é preciso esse esforço. Claro, além também do ensino. Mas também das condições para se dedicar ao estudo e dispor de um determinado ensino. Então, muitas vezes, né, por exemplo, a escola ela trabalha com valores culturais que são muito mais próximos de algumas famílias. Né? Os estudantes provindos das camadas, eu vou usar uma expressão muito genérica, talvez inapropriada, mas vou usá-la aqui, das camadas médias, que são justamente aquelas camadas que não têm grande patrimônio para deixar para os seus filhos. Não tem fábricas, bancos, etc. e tal. Mas tem uma condição de vida melhor. Via de regra provinda de onde essa condição de vida melhor? Dos títulos acadêmicos que os pais obtiveram, que lhes permitiram um emprego melhor, com salários melhores. O que eles podem deixar para os seus filhos? A ideia de que os filhos precisam acessar esses títulos acadêmicos, esses diplomas ou essas credenciais. Então, há um conjunto de estudantes que nascem em famílias que hipervalorizam esses títulos. E de onde provém esses títulos? Do processo de escolarização. Ao mesmo tempo, há um amplo conjunto de estudantes que provém de famílias que não dispõem desses títulos. Não é que essas famílias ignorem essas credenciais, mas, mesmo quando almejam ser uma experiência de vivência na própria escolarização. Famílias que, inclusive, ou não têm tempo ou não têm condições, por exemplo, de ajudar nas tarefas de casa. No para casa, os nomes aí podem variar conforme a região do Brasil. Então você tem um conjunto de elementos que acabam, de um lado, predispondo os indivíduos a aceitar mais, a querer mais a escola, e isso acaba sendo como que um reconhecimento da própria escola, e os professores acabam valorizando essas predisposições. E, claro, também um elemento objetivo. Alguns estudantes não precisam trabalhar, não precisam sequer ajudar nas tarefas de casa, têm todo o tempo do mundo para se dedicar à escola. Não é que necessário e forçosamente vão ter os melhores resultados, mas do ponto de vista probabilístico, sim. Então eles têm predisposições do espírito e condições da carne para se dedicarem à escola.
e acabam, portanto, nesse processo, galgando as posições superiores na hierarquia da escola. Só que isso é feito, né, justificado pelos resultados escolares. Olha quem está em primeiro, esse aluno que se dedicou, se esforçou, etc. Quem é o último? Em geral, que não se dedicou, não se esforçou. E quando a gente começa a agregar, conforme os resultados, por exemplo, o critério raça-cor, a gente começa a encontrar algumas coisas estranhas. Por que nas posições superiores, em geral, há mais brancos do que negros? Ou mais meninos do que meninas, dependendo. Há mecanismos sociais que estão interferindo nesse processo. Então, por isso que é preciso tomar muito cuidado, né, com esse discurso, digamos assim, meritocrático. Né? Então, de novo, eu não estou negando a importância da dedicação pessoal, do esforço pessoal. Mas isolá-lo das condições subjetivas e objetivas. Então veja, e o problema da avaliação, que é, por exemplo, às vezes estabelecer critérios de julgamento para o que é bom, o que é excelente, extremamente elevados, que poucos conseguiriam, por exemplo. Mas o processo é mais perverso ainda. E talvez o Brasil, como poucos países do mundo, tenha o que eu vou falar aqui agora. E não quero ofender os professores com relação a isso. Que é o seguinte, é como se a escola fosse instituída como uma máquina hierarquizante. Portanto, ela força a diferenciação entre os indivíduos. Ao invés de buscar a igualdade de resultados, pelo menos de alguns resultados ao final do processo, ela força para buscar a diferenciação. Os talentos, os que vão subir na vida, essas coisas que a gente... O bom aluno, etc, etc. Quando a escola, do ponto de vista democrático, ela deveria, recebendo alunos com diferenças. Eu vou dar um exemplo assim, muito pragmático. Né? No primeiro ano do ensino fundamental, nós temos alunos que chegam lendo e escrevendo, com alta proficiência. E temos alunos que chegam praticamente sem escrever nada ou lendo muito pouco. Então, é admissível que no início do processo os alunos apresentem diferenças. Não há como controlar o momento anterior à escolarização, pegando aqui o ensino fundamental como referência. A grande questão é o que ocorre ao longo desse processo de escolarização, considerando o ensino fundamental e vamos acoplar aqui o ensino médio. O que acontece com essas diferenças iniciais? No mínimo elas são mantidas. Há uma série de pesquisas que a gente tem conduzido evidenciando isso. Mesmo em escolas que às vezes os professores adotam um discurso progressista, sei lá, algo do tipo. Então vejam, mas não por uma maldade dos professores, por um valor social. A escola é a grande máquina hierarquizante. Então você trabalha sobre os alunos para diferenciá-los, quando nós deveríamos trabalhar para igualá-los do ponto de vista do desempenho, pelo menos de alguns resultados. E mais grave ainda, é que não bastando as diferenças, nós temos desigualdade. Não podemos confundir diferença com desigualdade. Porque a diferença é, numa dada escala que você estabelece, você ter indivíduos com resultados diferentes. Isso é uma diferença. A desigualdade é quando a gente começa a associar posições nessa escala a determinados atributos. Raça, cor, condições escolares da família, sexo, elementos que os indivíduos, na condição de estudantes, não controlam. Só que mecanismos sociais, nem sempre tão explicitados, inclusive num país em que dirigentes importantes, né, negam que haja racismo nesse país, esses mecanismos acabam como que alimentando esse processo de diferenciação. Então por isso que então não se trata de negar a importância do julgamento, ou antes até do julgamento, né, da medição dos desempenhos. O grande problema é o que é que nós fazemos com esses resultados. Do ponto de vista pedagógico nesse processo de escolarização. Então, se a gente, inclusive, raciocinar no caso do Brasil com respeito à educação básica, a educação básica ela é para quem vai ser médico e para quem vai ser motorista de caminhão. Para quem vai ser bancário, trabalhador metalúrgico, da indústria química, porteiro de um edifício, empregada doméstica, advogado, uma série de destinos sociais. Mas se a educação básica ela em si mesma não pode condicionar de forma absoluta esses destinos, ora, ela deveria, portanto, propiciar a todos a apropriação
né? Se não exatamente igual, muito próxima de alguns conteúdos. Particularmente qual? A capacidade de leitura. Por vivemos num mundo que hoje, né, quase que não dá para se descolar da necessidade da leitura, muito mais do que da escrita. Portanto, nós voltamos a um problema. Essa avaliação pode ser feita externamente, pode ser feita internamente. A grande questão, que já até ultrapassa a própria avaliação, é o que é que nós fazemos com os resultados dessa avaliação. Então é como se os professores ficassem buscando os bons alunos e o governo as boas escolas. Mas eu digo, todos os alunos são bons. Todas as escolas são boas. E o debate, portanto, é o que é que nós teríamos que fazer para que quem ali esteja nas escolas, que é o locus privilegiado do processo de ensino e de aprendizagem, dos conteúdos escolares, para que os resultados aproximassem os estudantes e não os diferenciassem tal como... Agora, pretendo voltar o nosso assunto para o ensino médio. Bom, o tão famoso Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, surgiu ainda em 1998, principalmente como uma espécie de autoavaliação dos estudantes que cursavam o ensino médio. Lá em 2009, a prova foi reformulada e passou a ser a principal entrada de estudantes nas universidades públicas brasileiras, se tornando o que é hoje a maior prova do Brasil e até mesmo a maior prova do mundo, sendo análogo apenas ao modelo chinês. Para o senhor, Ocimar, qual é a maior importância proporcionada pelo Enem no Brasil e como que ele modificou e ainda modifica a vida de milhões de estudantes? Bom, eu preciso deixar registrado, estou dando aqui respostas muito sumarizadas. Vamos lá. O Enem é um exame, ele examina, né? Na verdade ele é um teste que hierarquiza os estudantes pelas suas proficiências, pelo que dominam naquelas áreas que constituem os testes, além da redação. Poderíamos estudar aqui o transcurso histórico do Enem, né? Mas curiosamente ele não examina o ensino médio. Ele é chamado de Exame Nacional do Ensino Médio, esse do é de quem já teria concluído, mas tem alunos que nem concluíram, estão fazendo, né? Enfim. Então veja que o próprio nome do exame aqui comporta uma série de problematizações. Bom, mas com o passar dos anos, o Enem configurou-se como grande vestibular nacional, para o bem ou para o mal. Vamos lá. Para o bem, um estudante brasileiro participa desse exame, ele tem uma proficiência e ele pode entrar lá no cassino do Sisu e com a sua nota ver onde ele pode fazer as suas apostas. Isso é um avanço democrático, porque ele faz uma prova só e pode pleitear, né, vaga em todo o território nacional, inclusive em alguns lugares do mundo, mas não é o central. O Enem, ao seu grande vestibular, né, vestibular nacional, ele estabeleceu a mesma referência na sua matriz. Vamos lembrar que antes do Enem, cada universidade federal tinha lá o seu programa. Se alguém quisesse fazer e conseguisse, por conta das agendas, 5 exames, tinha que estudar, às vezes, não completamente diferentes, mas uma série de particularidades. As universidades federais são do Brasil, não é do vale desse daquele rio, desse ou daquele estado, dessa ou daquela cidade. São sustentadas com o trabalho do povo brasileiro. Portanto, é um programa para ingressar nessas universidades. Então, está estabelecida a base e os alunos são hierarquizados. Simples assim. O Enem tem uma vantagem em relação ao SAEB. Eu mencionei agora há pouco, quero sustentar isso, que leitura e matemática do SAEB são competências transversais, mas que nem sempre os professores da educação básica entendem isso. Pensam em matemática como coisa do professor de matemática e leitura como coisa do professor de língua portuguesa, que é um equívoco. No caso do Enem, a vantagem é que cada professor com a sua disciplina se sente de alguma maneira representado lá naqueles conteúdos das matrizes e mesmo nas provas. Claro que aí o professor de física talvez diga, eu puxaria um pouquinho mais para cá, o de química eu puxaria um pouquinho mais para lá, mais de química orgânica do que inorgânica, e assim sucessivamente. Mas todos estão no jogo. Portanto, o conteúdo do Enem não é um conteúdo estranho ao que se trabalha especialmente no ensino médio, mas podemos dizer ao longo
do ensino fundamental e do ensino médio. A posição dos indivíduos nessa escala, como eu falei agora há pouco, depende do esforço do aluno, claro. Depende do ensino que ele teve, claro. Mas também depende das condições que eles têm para poder estudar. Então, quando você faz a simples hierarquização dos indivíduos, o que você vai encontrar? Aquilo que eu mencionei agora há pouco. Uma desigualdade, ou seja, dependendo de determinadas condições sociais e pessoais, há uma maior probabilidade de um aluno ficar em cima ou embaixo. Antecipo a vocês o resultado de uma pesquisa que nós ainda não publicamos, mas um grande diferenciador é a escolaridade da mãe. Quando a gente junta isso com raça, cor, a desigualdade, então, ela fica completamente transparente. É com relação a isso, mas isso é uma outra discussão que aparece, ou a isso se vincula o debate das cotas. Agora, o Enem, simplesmente ele faz isso. Ele é um teste. Não importa se ele está usando a TRI ou a TCT, não mudaria muito. Ele hierarquiza os indivíduos. Em tese, essa hierarquização, em tese, ela é pelo conhecimento que os alunos têm naquelas áreas. Qual é o problema? Eu disse agora há pouco, para o bem ou para o mal? É que quando você faz um vestibular nacional, alguns alunos de algumas regiões podem estar tirando oportunidades de alguns alunos de outros lugares, por conta dessa mobilidade nacional, num país que é desigual. Grosso modo, alunos do Sul e Sudeste tendem a tirar vagas de alunos do Norte e Nordeste. Claro, pode ser que um aluno do Norte e Nordeste venha ficar bem posicionado numa universidade do Sul e Sudeste, e tal, mas esse é uma limitação que o Enem tem. Então, desse ponto de vista, talvez nem tenha que pensar alguns atenuantes, né, no processo das cotas. Né, você estabelecer como que talvez uma ponderação, esse pode ser um aperfeiçoamento, né, a ser feito, porque a política de cotas é uma política que visa eliminar ou atenuar essas desigualdades, né, introduzindo alguns critérios, como é o caso de raça, cor, escolaridade na educação pública. Né. Só um dado, né? No Brasil, em torno de 12% apenas dos alunos que estudam em escolas privadas de ensino médio, 88% em escolas públicas. Então, 50% de alunos oriundos de escola pública. É uma maneira de atenuar, mas está longe de retratar a realidade, né, do processo de escolarização. Mas se a gente pensar no que foi a história desse país, é um salto de qualidade. E depois, dentro desse universo, você vai fazendo clivagem por raça, cor e renda, né? Então é claro que você consegue trazer hoje, então, especialmente no caso do curso de medicina, né, alunos negros e pobres para um curso que durante 100 anos praticamente só tinha brancos. O que poderia mudar no Enem? É a composição das suas matrizes, que é um debate que está aberto agora com o tal do novo ensino médio, que é uma contra-reforma nesse país, mas isso é uma conversa para uma outra hora. Bom, então é isso. O Enem é um grande vestibular nacional e, como todo grande vestibular, ele hierarquiza os seus respondentes com base no desempenho na prova e, por sua vez, desempenho que está fortemente associado ao conhecimento que alguém acumulou. Existem alternativas? Sim. A ideia do sorteio qualificado, por exemplo, é mais democrático, né? Porque o Enem ele trabalha, como qualquer vestibular, com a seguinte ideia: o conhecimento pretérito do ensino médio é que vai fazer com que eu mereça ou não uma vaga, a ideia da meritocracia. Não é que o ensino médio esteja completamente descolado da educação superior, mas não há um vínculo tão forte como se supõe. Então, você dá um prêmio pelo seu passado para uma coisa diferente que você vai fazer daqui para frente. É muito comum, né, um jovem, quando ele entra na faculdade, qualquer curso, que a maior parte do que ele está vendo ali ele nunca viu no ensino médio, né? Só que ele está ali por conta do que ele aprendeu no ensino médio. Mas é uma ideia com a qual se trabalha, né? Você pressupõe que quem, aspas, foi bem no ensino médio irá bem na universidade. Há um fundo de razão nisso, que é a seguinte: quem é que foi bem no ensino médio, que aparece no vestibular? Né? Alguém que teve condições para se dedicar ao estudo. E
não havendo rupturas, isso vai continuar, então isso garantiria sucesso. Mas olha que coisa interessante, não pelo conhecimento em si que alguém domina. Porque esse conhecimento que alguém domina não é exatamente o que vai ser trabalhado. É uma maneira de raciocinar, mas poderíamos eventualmente pensar em outras, né, como é o caso, por exemplo, do sorteio qualificado, que é pessoalmente o que eu defendo para o ingresso na universidade. Mas também é o debate para uma outra oportunidade. O senhor falou para deixar para outra conversa, mas já trazendo para essa conversa de hoje, o que seria esse sorteio qualificado? Se pudesse detalhar um pouco mais para a gente? Veja, o ingresso na educação superior, salvo exceções, exige a conclusão do ensino médio. Então, hoje, se a gente tomar a população brasileira com 18 anos ou mais, 80 milhões de pessoas não têm ensino médio concluído. São pessoas que hoje estão privadas de ingressar na educação superior. Tá bem? Só para preparar o terreno, você vê como que o sorteio não é assim tão democrático. Bom, por quê? Para um sorteio você teria que ter como condição o ensino médio concluído. Eu sei que não existe solução ideal. Então, a solução que eu estou apresentando, ela não é ideal, ela tem efeitos colaterais. Mas eu vou deixar os efeitos colaterais para os meus adversários. Vamos lá. Quando eu tenho uma vaga numa universidade pública, que é o caso das vagas que vocês ocupam, isso é um bem público. Tem um custo. Né? Aliás, o povo está pagando, inclusive, essa nossa atividade aqui. Quem merece a vaga? Quem merece esse bem público? A ideia da meritocracia. Alguns, muito rapidamente, vão dizer merece quem mais se esforçou, por isso que eu sou contra as cotas. Tá? O que uma pessoa precisa ter para ter sucesso na educação superior? Para entrar e poder ficar. Além das condições materiais. Ter uma boa proficiência em leitura e boas noções de lógica. Matemática. Essas duas competências, elas são transversais, elas são de base para todo e qualquer conhecimento. E eu, preocupado com a questão da justiça social, como distribuir um bem público, e sabendo que o sorteio apenas universal poderia ter muitos efeitos colaterais, então eu tenho defendido o seguinte: nós faríamos uma prova, quem tivesse, inclusive saindo do erro de medida, uma determinada proficiência, aí em torno de 300, 350 na escala Saeb, teria condições de enfrentar a educação superior. Então tem a prova, quem tem essas condições, inclusive a gente pode controlar que essas condições nós vamos encontrar alunos de todos os estratos sociais para garantir a tal da equidade, portanto não ter desigualdade. Então quem tem isso tem direito a disputar o sorteio. As pessoas fariam escolhas. Com isso, você vai ter no ingresso da universidade toda a representação de quaisquer segmentos que você quiser. Você praticamente eliminaria a desigualdade. Eu sei, eu não sou tão ingênuo assim, eu sei de alguns efeitos colaterais disso, mas essa é a proposta mais democrática. Mas eu vou comentar um efeito colateral que me acusaram. Ah, mas se fizer assim, os alunos não vão estudar física no ensino médio. Então hoje os alunos estudam física porque eles querem entrar no curso de medicina. Porque essa é uma outra coisa interessante. Para que serve o conhecimento escolar? Para nada. É inútil. E eu defendo essa inutilidade. Para que aprender poesia? Para que serve a poesia? Para nada. Por que aprender essas coisas? São os conhecimentos que a humanidade desenvolveu. Não porque ela vai usar, não tem uma utilidade. Mas é importante aprender. Então veja, uma coisa é o processo de escolarização. Aquilo que Michael Young chamou do espaço onde a gente pode se apropriar de conhecimentos poderosos. Não confunda com o conhecimento dos poderosos. Os conhecimentos poderosos são aqueles conhecimentos que nos ajudam a entender melhor o mundo. Ainda que não venhamos a utilizá-los. Agora, outra coisa é o seguinte. E quem quer seguir uma profissão que demanda uma profissionalização na escola? Que é a educação superior. A educação superior é um espaço de profissionalização. E se ela for pública, quem é que vai ter direito a usufruir disso? Então aparece o plano de como distribuir a vaga. Veja, é uma questão de justiça social.
Só que nesse país, durante mais de 100 anos, uma camada social ficou com as vagas dos cursos mais concorridos, porque se atribuía a eles o poder de dar aos seus concluintes melhores salários, mais prestígio social. Por exemplo, na medicina. Isso não é justo que uma camada social tenha ficado com essas vagas. Então, por isso que a lei de cotas, ela tem um cheiro de sorteio. Quando ela vai fazendo essas segmentações. Professor, já há alguns anos aqui no Brasil nós vivemos tempos de extrema polarização política. Aqui na nossa universidade a gente fala muito o quão importante é nós entendermos a política dentro da educação. Afinal, por exemplo, o Enem e várias outras avaliações que nós citamos hoje em nossa conversa nada mais são do que políticas públicas extremamente relevantes e importantes, né, dentro da nossa sociedade. Em 2016, por exemplo, surgiu o movimento Escola Sem Partido, movido inclusive por figuras que hoje compõem a base governista e que acusavam os professores de disseminarem suas ideologias nas salas de aula, o que estaria incorreto. Entretanto, no fim do ano passado, houveram diversas denúncias de assédio moral e de fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima dentro do Ministério da Educação, que culminou com um pedido de exoneração de cerca de 40 servidores do INEP, um órgão ligado ao Ministério da Educação. Isso tudo 2 semanas antes da realização do Enem. Segundo o próprio presidente da República, as questões do Enem passariam a ter a cara do governo. Seu ponto de vista técnico, como que você enxerga a questão ideológica dentro da educação brasileira e, por outro lado, como enxerga a interferência política nos assuntos educacionais brasileiros? Vamos por partes. Quando nós falamos de educação aqui, nós estamos falando de educação escolar, não de educação no sentido geral. A educação escolar ela é intrinsecamente política e até partidária, porque ela depende dos acordos na polis. Por exemplo, quem pode ir para a escola, quem não pode, por quanto tempo ficar, para que camada social, são decisões, né, da polis. As decisões da polis são tomadas por representantes, por processos mais ou menos democráticos, né, no qual determinados interesses às vezes se sobrepõem a outros. Então, isso quer dizer o seguinte, que a educação escolar ela também está sujeita a disputas. Já se disse que a política está mais para o cálculo vetorial do que para a aritmética. Ou seja, várias forças. Algumas medidas têm impacto um pouco mais imediato, algumas demoram um pouco mais a surtir efeito. Então a educação escolar ela está condicionada por essas disputas, por esses valores, as ideias. Tá? E onde os grupos disputam. Né? Com uma série de desdobramentos. Quem financia, o quê? Isso tem um custo. Agora, nessa disputa, então nós vamos encontrar grupos que têm maior saliência, outros com menor. Um com maior saliência foi sair do Escola Sem Partido, que na verdade é uma escola com partido. Não é exatamente o amor que não pode dizer o seu nome, né? Porque nesse caso é o ódio que diz o seu nome. É um ódio a um conjunto de valores que deveriam estar podendo ser expressos na sociedade, que eles querem impedir. Então, escola sem partido é uma escola que tem partido. Tem partido porque toma parte, tem valores. Mas, evidentemente, que se um professor quiser fazer proselitismo na sala de aula, isso é inócuo. Às vezes é uma suposição que o professor tem, que ele fala algumas coisas, os alunos vão seguir. Não é verdade. Mas, na verdade, o que a escola sem partido quer não é combater isso. É frear todo um avanço de uma série de ideias, né, que estavam sendo disseminadas, que tem que ter seu espaço na escola. Portanto, não se trata de defender o proselitismo, a instrumentalização da escola, até porque isso é inócuo. Mas o que essa gente queria combater não era isso. Né? O que essa gente quer combater, e a gente vai vendo, é exatamente a democratização. Coincidentemente, são os mesmos que vão sustentar que a universidade não é para todo mundo, que aluno com deficiência atrapalha, etc. Muitos que são contra as cotas, né? Resistiram à aprovação do Fundeb e chegam a esse ponto de querer controlar o exame do Enem. Agora, com relação ao exame especialmente,
Nós tivemos uma série de denúncias, eu tive a oportunidade na época de me manifestar e eu continuo dizendo, tem que ser apurado. Alguém estava mentindo, ou aqueles funcionários do INEP, fazendo aquelas acusações, ou a direção do INEP. Não quero ficar aqui sem tomar partido, não se trata disso, mas são acusações que precisariam ser apuradas. O que nós vimos é que a prova está próxima do que nós vínhamos assistindo. Isso não torna menos grave as denúncias de que tentaram controlar ou tirar algum. Até porque, veja, um item do Enem, uma questão, né? Um item do Enem, ele não está medindo a adesão de alguém a uma ideologia. Eu não estou discutindo a importância de a gente ter as nossas ideologias, lutar por elas, etc. O item do Enem não é feito assim. Agora, é preocupante que determinados aspectos que estão até na matriz do Enem, né, deixem de aparecer. Mas também você não vai transformar a prova do Enem só com itens que denunciam a ditadura militar, né, que eu sustento que teve no Brasil. Até porque seria equivocado você obrigar que um aluno tenha que aderir à ditadura ou não, como condição do seu conhecimento. Outra coisa é como que você explora esse conhecimento com os alunos. Agora, o que é grave no caso das denúncias, mas tem que ser apurado. E até agora não foi. Vamos tomar cuidado também, porque os jornalistas, assim, eles pegam um assunto, agora é Ucrânia versus Rússia. Virou a crise do Enem. Então, também, assim, tem a fruta do dia, né? Nem da época. Então, tomar cuidado. Eu cheguei até a publicar no jornal Folha de São Paulo, nesse sentido. Tem que apurar. Agora, voltando à prova do Enem. De toda maneira, como eu disse, é grave o fato de existir denúncia e que tentaram interferir. Porque uma prova como o Enem tem todo um conjunto de protocolos. A prova do Enem ela não é feita quem é partidário da ditadura ou contra a ditadura. Não é assim. Então, a denúncia é como se esse processo tivesse sido violado. E esse processo ele é feito, pelo menos por duas razões. Para garantir as chamadas propriedades psicométricas da prova, ou seja, ela tem que medir bem aquilo que ela diz que vai medir, e ela tem que garantir a lisura. A lisura é pouquíssimas pessoas, vão ter que ter algumas pessoas com esse tipo de conhecimento, mas pouquíssimas pessoas que têm o conhecimento do que é de fato a prova. Então, quando alguém não desse grupo, que é estabelecido como parte do protocolo, tem acesso, está violando. Então, o presidente da República não pode ver a prova antes dela ser publicada. O vice-presidente não pode, o ministro da Educação não pode. Como antes, nenhum reitor de universidade brasileira, quando não tinha o Enem como grande vestibular e as universidades faziam os seus vestibulares, os reitores não acessavam as provas antes. Se isso aconteceu, foi fraude. Há problemas mais graves no Enem, né, do meu ponto de vista. Por exemplo, você teve uma prova digital do Enem e não teve nenhum estudo mostrando que a prova em papel e a prova digital eram equivalentes. Os candidatos, quando eles escolhem, estão supondo que as provas têm a mesma equivalência enquanto dificuldade e cobertura da matriz. Só que houve denúncias de que essas provas não eram equivalentes. Então, um tipo de prova beneficiou e, em contrapartida, a outra prejudicou. O que quer dizer isso, termos práticos? Dois candidatos com a mesma proficiência, no domínio dos conteúdos, conforme a prova que ele faz, tem notas diferentes. Não pode. É grave a informação de que o banco de itens do Enem está reduzido. Então isso limita a elaboração das provas no futuro. Uma outra coisa que também vou aproveitar essa oportunidade, por exemplo, o Enem tinha que divulgar o erro de medida da proficiência. Aquilo que eu falei agora há pouco, que é um aperfeiçoamento do IDEB, tem que ter no Enem. A pessoa fez o Enem, como você usa a teoria da resposta ao item, é possível fazer isso. Você dá a proficiência na escala 0-1000 e dá o intervalo, que é o chamado erro de medida dessa proficiência. Isso levaria muitos candidatos a empate técnico. E aí teriam que ter critérios de desempate. Pode ser o sorteio, olha só, o sorteio apareceu aí. Então tem uma série de aspectos do Enem, né, que nós precisaríamos desenvolver. Eu vou dar mais um, só mais um. Tem mais, tá? O Enem precisaria ter um acompanhamento de uma comissão independente, de estatísticos, por exemplo. Bom, eu também agradeço. Não da empresa que faz, porque ela não pode se vigiar a si mesma. Tem que ter uma apuração independente, por conta do destino de milhões de jovens que está sendo jogado ali naqueles resultados.
Alcimar, gostaria de agradecer imensamente por sua presença em nosso podcast e por ter trazido reflexões tão profundas sobre a educação no país. Bom, eu também agradeço a oportunidade, né, porque isso me obriga a repetir, embora em condições aqui precárias no seguinte sentido: as questões que vocês colocaram, elas demandariam mais desenvolvimentos, né, uma série de detalhamentos, do ponto de vista conceitual, teórico, né, mas não deixa de ser, para mim também, uma oportunidade de eu estar refletindo, né, e também contribuindo com a minha formação. Então, eu que agradeço a oportunidade, fico aí à disposição de vocês, inclusive para recalls, né? Se alguém não entendeu algum conceito, tem direito de pedir detalhamento. Mas tem um ano só para pedir esse, né? Depois vencer o prazo. Você já deu uma olhada na ilustração desse episódio? Se ainda não, confere lá no nosso Instagram, o @InventoCais. Até o próximo episódio.